Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2016, segunda aplicação, que envolve conhecimento sobre efeito Doppler, mas isso a gente vê em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 46 do Enem 2016, segunda aplicação, prova de física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Questão número 46, Enem 2016, Física, segunda aplicação, prova amarela, que diz assim. Uma ambulância A em movimento, retilíneo e uniforme, aproxima-se de um observador O, em repouso. Então, a ambulância A está aqui, velocidade uniforme, observador O está parado, está em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA, aqui da ambulância. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo f0 de t, antes e depois da passagem da ambulância por ele, ok? Ou seja, na aproximação e no afastamento, tá bom? Então vamos lá. Qual esboço gráfico representa a frequência f0t detectada pelo observador? E aí seguem as alternativas. Então vamos dar uma passada rápida, né, no tema e dar seguimento à solução da questão. Então, esta questão aborda conceitos sobre efeito Doppler. Então, somente para lembrar, né, efeito Doppler é um fenômeno ondulatório caracterizado pela mudança do comprimento de onda ou da frequência de uma onda emitida por uma fonte que se movimenta em relação a um observador. Então, isso é o que caracteriza o efeito Doppler, né? Sendo que a ambulância é a fonte que emite, né, digamos assim, essa onda, e o observador é a pessoa parada aqui, como já mostramos. Então, seguindo, da ondulatória, nós sabemos que a velocidade corresponde ao lambda f, né, a velocidade de propagação de uma onda, né? Essa é a equação fundamental, né, da ondulatória. Então, aqui a gente já pode observar o seguinte, tá? Algumas características. Tá? A gente tem essas ondas, né, concêntricas. A distância entre cada uma onda dessa aqui é o que a gente vai chamar de comprimento de onda lambda. Ok? Então, isso significa dizer o seguinte, quanto maior o comprimento de onda, como a gente pode ver aqui, ó, quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a frequência, já que a velocidade, no caso aqui, é a velocidade do som no ambiente, né? É uma constante. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Então, à medida que a ambulância se aproxima, né, do observador, a gente vê que as distâncias, né, ficam cada vez menores, ou seja, os comprimentos de ondas menores. Por conseguinte, as frequências são maiores, né, de acordo com essa expressão de V igual a lambda F. Tá, ok? Então, observe que aqui, ó, a distância entre uma onda e outra fica cada vez menor. Tá? Por isso, tá? O comprimento de onda é menor, aqui as frequências são maiores. Tá? Isso aí já dá uma boa, digamos assim, noção de como fica o gráfico. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. O efeito Doppler para a aproximação, no caso aqui, né, nesse sentido, né, não no caso do afastamento, né, no caso da ambulância estar se aproximando, né, a gente tem como referência sempre do observador para, né, a fonte, da direita para a esquerda. E a ambulância está vindo da esquerda para a direita. Então, vejamos. A frequência observada, né, a frequência OBS aqui, vai ser a frequência da fonte, do ar, da ambulância, que é igual à velocidade do som, mais a velocidade do observador, que nesse caso vai ser zero, já que o observador está parado, dividido pela velocidade do som, né,
menos a velocidade da ambulância. Por que menos? Como eu falei, o referencial está do observador para a fonte, da direita para a esquerda. E a fonte está da esquerda para a direita. No afastamento, né, digamos que a ambulância esteja numa posição aqui à direita, a referência vai ser do observador para a fonte, da esquerda para a direita, e a velocidade também da esquerda para a direita. Aí o sinal aqui seria positivo, né, no denominador, ok? Então, na situação de aproximação que a gente vai analisar aqui, né, ela é sinal contrário, né, da velocidade da fonte, né, vamos dizer assim, do ar, da ambulância, fica com sinal negativo. Beleza? Então vamos continuar. Observador em repouso, como eu antecipei, velocidade VOBS, né, a velocidade do observador é 0. Por isso, a minha expressão, né, do efeito Doppler para esse caso fica igual a frequência do observador é igual à frequência da fonte multiplicado pela velocidade do som sobre a velocidade do som menos a velocidade da fonte, ok? Então, nesse caso, que conclusão a gente tira? Que a frequência observada ela vai ser maior do que a frequência da fonte. Por que isso? Porque eu tenho a velocidade do som sobre a velocidade do som menos a velocidade da fonte. Então, esse valor aqui vai ser maior do que 1, ok? Porque a velocidade do som menos VA vai dar um valor menor do que o denominador menor do que o numerador. Então, esse valor aqui, essa divisão vai ser maior do que 1. Se ela é maior do que 1, significa dizer que a frequência do observador, observada, né, no ponto do observador, vai ser maior do que a frequência da fonte. Com isso, né, o gráfico que dá essa noção é justamente o gráfico da D. Olha aqui a frequência de A. No primeiro momento, né, na aproximação, a frequência do observador é maior. E o que vai acontecer à medida que ele se afasta? Né? À medida que ele se afasta, como eu falei, né, a velocidade e a referência vão estar na mesma direção. Consequentemente, o sinal aqui, em vez de menos, vai ser mais. Então, vai ser velocidade de som sobre a velocidade de som mais VA. Aqui eu vou ter um valor menor do que 1. V do som sobre V do som mais VA menor do que 1. Com isso, a frequência do observador vai ser algo menor do que 1, menor do que a frequência da fonte FA. Por isso, ela vai ser menor. É o que mostra aqui, ó, a partir desse ponto. Ó. A partir desse ponto FA, a gente está caracterizando um afastamento da fonte com relação ao observador. Então, o gráfico que denota essa situação é o gráfico D, esse que está aí em destaque. Então, a nossa resposta é a letra D. O esboço gráfico que representa a frequência F0 de T detectada pelo observador é o indicado abaixo, que nós vamos reproduzir, que é o gráfico da letra D. Lembrando, mais uma vez, na aproximação, a frequência do observador é maior do que a frequência da fonte, e à medida que a fonte se afasta do observador, essa frequência observada vai ser menor do que a frequência da fonte. Ok? Beleza? Com isso, a gente finaliza aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.